Voltamos aqui para este quarto e último bloco da nossa entrevista com o professor Reinaldo Pantaleão. E nesse momento franqueio a palavra aqui ao meu ilustre par, Carlos Brandão, presente aqui neste momento. Franqueio é ótimo, né, Pantaleão? Foi boa. Você falou no último bloco sobre Henrique Santillo. Eu queria, porque tem muita gente que não tem muita memória, não lembra muitas pessoas. Queria que você falasse do Santillo. Para mim, é o maior político desse estado, já teve. Você conviveu com ele. Você falasse às pessoas um pouquinho sobre ele. Eu acho, inclusive, que foi feito um vídeo por um rapaz aí sobre o Henrique Santillo. Eu acho que ele poderia ter feito uma pesquisa melhor, porque o Santillo, além de ter sido um dos poucos políticos de Goiás que morreu pobre, era um intelectual de primeiríssima qualidade, foi o primeiro aluno do curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, participou dos movimentos estudantis da década de 60, um orador respeitadíssimo e injustiçado. Porque eu convivi com o Henrique Santillo, como foi deputado estadual, e o Henrique Santillo, ele tinha objetivos claros e definidos. Não era marxista, não era comunista, era um progressista humanista, inclusive agnóstico, né? Agora, o que às vezes é a nossa memória curta, é porque as pessoas pegam o problema do Césio, falam, porque eu não, o Césio foi inclusive, acho que uma bobagem, um erro aí de quem deixou aquilo lá. Agora, o Santillo foi boicotado, foi violentamente boicotado pelo governo federal, pelos ministros do governo federal, à época o senhor José Sarney. Eu acho que aí nós precisamos recordar um pouco da história, porque o Henrique Santillo é, sem dúvida nenhuma, juntamente com João Divino Dornelles e outros, figuras que não merecem de nós um pouco da pesquisa. O PMDB do Íris boicotou o Santillo muito? Sem dúvida nenhuma. O Íris, ele tem uma plataforma conservadora, populista, que eu respeito, mas lá existiam os autênticos e os moderados. Esse grupo do ex-governador e ex-prefeito de Resende, ele fez um boicote às projeções de Henrique Santillo. E até muitos amigos do Henrique Santillo também pularam para o outro lado. Mas eu reputo o Santillo como um dos poucos políticos de Goiás que eu posso dizer para você com toda honestidade que foi um baluarte, um progressista, corajoso e preparadíssimo. E foi um bom prefeito, foi um bom deputado, um excelente senador. Teve dificuldade do governo porque foi boicotado. Pantaleão, voltando àquela questão da revolução, nós sabemos que toda revolução ela é precedida de uma grande revolução cultural, de uma mudança, da criação de uma nova consciência. Agora, para que isso aconteça, é necessário que se iniciem os debates, que se iniciem os questionamentos. E hoje, dentro dos partidos políticos, não se discute nada de substancial, de interesse da sociedade. As grandes discussões, os grandes temas hoje estão ocorrendo dentro das ONGs e às vezes nem dentro delas. Recentemente, por exemplo, o professor Fernando Henrique Cardoso iniciou um debate sobre liberação das drogas. Você, como cidadão, militante, como você encara isso? Primeiro, eu concordo plenamente com você. Os partidos de esquerda estão se perdendo no eleitorarismo e não se faz debate sério com relação à conjuntura estadual, nacional e internacional. Esse é um ponto. Segundo, que a nossa juventude, às vezes, muito atacada, mas nós vivemos um contexto diferenciado. Eu vivi no contexto de Rolling Stone, Beatles, Che Guevara, Mao Tse Tung, né, Ernestino Guimarães, Aldo Arantes, etc. Hoje, não dá para você pregar uma concepção de esquerda, marxista, sem olhar o problema da violência, sem o problema do aborto, sem o problema da droga. Por quê? Porque eles estão sem olhar o problema da ecologia e do meio ambiente. Não existe nenhuma compreensão marxista que não aborde isso. Quando o Marx escreveu, muita coisa que ele falou era dentro daquele contexto. Hoje algumas coisas têm que ser reparadas. Marx não é o dono da verdade, é um método de análise, que eu acho que é muito válido e por isso eu sigo. Mas acho, eu vejo, que é uma questão que poderia ser abordada. Os políticos, às vezes, não se preparam. O Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo, respeitadíssimo, e mandou até a gente não ler mais o que ele escreveu, né? Depois ele voltou a escrever. Tem um texto bom, escreveu um livro sobre dependência fantástico. Ele levantou uma polêmica sobre a descriminalização da droga. Ele, eu acho que levantou um problema, porque como desconhecer a questão da droga? Como você vai acabar com a droga? Matando os outros? Quer dizer, a questão da droga é uma questão de educação. Agora, a questão hoje, o tráfico, o narcotráfico, ele está vinculado a quê? Então, acho que essa posição da descriminalização da droga deveria ser discutida pelos políticos, deveria se tornar uma coisa pública. A questão do aborto, a campanha Serra e Dilma se baseou fundamentalmente em pregação, sei quem é contra ou a favor do aborto. Ora, o Supremo Tribunal vai decidir agora, recentemente, a questão do aborto. A questão do aborto tem que ser uma discussão profunda, não é uma questão de aborto pelo aborto, né?
Quer dizer, a questão, por exemplo, da violência. Todo mundo é violento, porque é óbvio que eu não sou médico, mas todo mundo já patologicamente pode nascer violento. Isso é uma concepção médica, né? Ou genética, sei lá. Mas a violência, ela é por uma questão, falta de verba para educação, falta de incentivo à cultura. Estou aqui ao lado de um grande escritor, grande letrista, grande músico, grande poeta, e ao lado de um grande jornalista no Estado. Por que isso não é feito pelo poder público? Porque a juventude, ela vai se educar na medida que ela tem informação. Não adianta eu querer pregar aqui o que eu fiz nos anos 60, 70, 80. Não, eu apenas continuo fazendo a mesma coisa com outros olhos. Eu não dou uma aula que eu dei nos anos 70 junto com a aula que eu dou hoje, é outra realidade. Porque até a juventude, ela tem, muitas das vezes, tecnologia mais avançada do que eu tive, né? Então eu acho que a questão, infelizmente, falo isso com muita tristeza, que as esquerdas não estão debatendo os grandes temas da nossa sociedade. Não só em Goiás, como no Brasil e no mundo. Por isso, esse vazio. Por isso, o Brandão me chamou de um político poeta. Eu diria que eu sou um cancioneiro, né? E todo cancioneiro ainda quer a sua canção. Pantaleão, essa coisa das drogas, do homossexualismo, do aborto, tudo tem sido discutido de maneira muito rasteira, basicamente porque nós existe uma bancada evangélica de um punhado de gente muito boba e muito despreparada que comanda essas discussões ou que interfere muito nessas discussões. Como é que você vê isso? Primeiro, eu vou te falar bem claramente. Eu sou um dos poucos professores em Goiás, um dos poucos, que convivi com homossexuais dentro da sala, com professores homossexuais, e aqui morreu um professor de literatura que eu fui visitá-lo no hospital porque ele estava com AIDS, e depois eu fui totalmente abandonado pelos colégios porque eu fui visitar um companheiro de sala de aula que estava com AIDS. Eu acho que a discussão do homossexualismo é uma questão que tem que ser analisada assim, não há para desconhecer isso. E aí eu acho que esse cinismo, essa hipocrisia. Ora, se você pegar de Alexandre Magno, passando pela Grécia, pelos filósofos, pelo Império Romano até hoje, essa questão sempre existiu. Agora, eu acho que falta coragem para poder assumir isso. Eu sou totalmente a favor de que você legalize tudo. Porque se você legaliza tudo, você está dando a oportunidade às pessoas discutir os seus problemas. Não adianta eu matar alguém porque é homossexual, como estão fazendo em São Paulo, no Rio, ou matar porque é prostituta, ou matar porque é drogado, ou matar por... Não, o problema é o seguinte, vamos discutir isso com honestidade. Sempre existiu, por que agora nós temos que criar essa imagem? Esse deputado lá federal, quer dizer, aquilo ali do exército, um agente da ultradireita, um imbecil de marca maior que anda agredindo todo mundo, né? Agrediu a Preta Gil, agrediu todo mundo. Agora, peraí, por que não se discute? Eu, por exemplo, convivi com minha esposa, que infelizmente faleceu, ela é evangélica. Eu, por compreensão, sou ateu, certo? Mas eu convivi com ela, nunca discuti, porque eu ia na igreja com ela, adoro as músicas gregorianas, vou em culto, sou amigo de Dom Tomás, sou amigo de pastor, não vou brigar com as pessoas por causa de religião. Eu acho que eu tenho que aprender. O marxismo, às vezes, ele é mal compreendido. Eu acho que, por exemplo, a vida inteligente, ora, eu sou e continuo sendo amigo do professor Niso Prego, um grande espírita. O que eu aprendi, estou aprendendo com ele até hoje, é coisa fantástica. Então, acho que a gente marxista poderia tirar um pouco do dogma. Marx não pregou o absurdo pelo absurdo, ele pregou o humanismo enquanto fundamento filosófico. Nós começamos essa entrevista com futebol e vamos encerrá-la com futebol. Já que você se colocou aí contra uma série de coisas e a favor de outras, eu quero que você analise então. Questão das torcidas organizadas, isso está acabando com o futebol, ou não? Ou você é a favor dessas torcidas, a favor de se acabar com elas? Primeiro é o seguinte, as torcidas organizadas são incentivadas pelos times de futebol. Segundo aspecto, o futebol hoje é futebol força, não é o futebol arte. E isso ele dá ênfase a essa violência que não é só da torcida organizada. Essa violência da torcida organizada reflete a sociedade violenta. Goiânia hoje se mata mais do que São Paulo e mais do que algumas guerras que existiam no mundo. Isso são dados recentemente publicados. Eu acho que os times de futebol deveriam organizar, sim, mas em torno de cultura, de sarau. Eu sou do Goiânia, chamei o Pádua, grande poeta que você conhece bem, falei, Pádua, nós precisamos fazer um sarau das torcidas para poder levantar. Eu acho que a torcida organizada, ela é fruto da sociedade violenta que nós temos. E não dessa sociedade, às vezes chamada de bem-estar. Não, a sociedade nossa é violenta, é porque as pessoas não dão oportunidade para as outras pessoas. É óbvio que eu não sou aqui nenhum maniqueísta de achar que isso é errado, isso é certo e pronto, acabou. A torcida organizada vem acabando com o futebol. Mas não há uma campanha, por exemplo, para educar as torcidas. Eu não estou vendo nenhuma campanha nesse sentido. Todo mundo xinga, mas por que não se educa? Tá bom, nós vamos encerrando aqui essa entrevista com o professor Reinaldo Pantaleão.
agradecendo a sua presença aqui na redação do Jornal da Imprensa, agradecendo também a presença do Carlos Brandão, que participou aqui dessa entrevista. E quero aproveitar, Pantaleão, para que você faça aqui as suas despedidas dos nossos internautas. Primeiro, agradecer, né? Eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade que a gente tem a oportunidade de falar. Oportunidade ficou bom, né? Ficou até poético, né? Mas eu acho que é interessante porque estou ao lado aqui de um jornalista, escritor, poeta, pessoa de um caráter, de um humanismo fantástico, é o Carlos Brandão. Amigo Elvésio, longas datas. Corta essa parte. Pula. Agradecer ao jornal e estar à disposição. E sempre digo com toda tranquilidade, enquanto nós que pensamos diferentemente de outras pessoas que querem explorar, não levar o que a gente pensa, o que debate, nós não vamos ter uma sociedade, pelo menos, mais humanista. E eu gostaria de terminar levantando o velho Tiago de Mello, né? Faz escuro, mas eu canto, pois amanhã da liberdade vai chegar. Obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima.